pessoal, como estão? Tudo bem? Por aqui tudo certo. Eu acho que todo mundo já me conhece há algum tempo. Sou a Priscila, psicóloga. E todo mês eu tenho, já há algum tempo, vindo aqui para a gente conversar um pouco a respeito de alguns temas importantes. Antes de começar a falar, do tema que eu trouxe para vocês hoje, eu gostaria de lembrá-los, da importância de se inscrever no nosso canal do YouTube, da Casa de Acolhida, de poder pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem os nossos vídeos, as coisas que são produzidas aqui na casa, pelas redes sociais também, tá bom? É muito importante para a casa isso. Hoje eu resolvi trazer um tema que já está assim, bem falado, bem trabalhado pela educação, pelos pediatras, pelos médicos em geral e pelo pessoal da área psi, que é a questão do uso excessivo de telas e a saúde mental. Como é que fica essa associação entre essas duas questões? Então, assim, a gente sabe que o mundo em que a gente vive atualmente é um mundo cada vez mais conectado, E aí isso deriva, isso tem como consequência o uso cada vez maior, de telas, por crianças e por adultos também, não só pelas crianças e adolescentes, mas pelos adultos também. Então, assim, se tornou inevitável a gente não usar tanta tela assim, Então, assim, mas a pergunta vocês sabiam, que o uso excessivo de telas, pode prejudicar e muito a nossa saúde mental? A gente sabe que sim, mas eu vou contar um pouco para vocês como, não podemos crucificar a tecnologia. A tecnologia facilitou, e só trouxe coisas muito positivas, para todo mundo. Isso é inegável, A gente não pode crucificar a tecnologia. Ela gera empregos, ela conecta pessoas. Mas, apesar das telas também, por exemplo, trazerem para perto pessoas que moram longe, por exemplo, fazendo chamadas de vídeo, elas também viciam as pessoas, Elas trazem como consequência um vício, para quem, na verdade, está perto, Então, a gente sabe que existem muitos estudos, muito sérios, científicos, mostrando que quanto maior o uso de telas, maior é o nível de ansiedade das pessoas. A gente vê claramente nossos filhos, um sobrinho, uma criança em geral, que fica muito tempo usando o celular ou o próprio videogame, ou na frente da televisão, mas em geral mais o celular, como eles ficam muito ativos, super ativos e ansiosos, Então, assim, além dos distúrbios psicológicos, que eu estou falando para vocês agora, como ansiedade, o uso de telas excessivamente também pode trazer prejuízos para o corpo biológico, para o nosso sistema biológico. Mas como? Uma das coisas importantes da gente pensar, como exemplo, é quando a gente utiliza o celular, que todo mundo faz isso, um pouco antes da gente dormir, Antes de haver celular, certamente a gente ou já deitava na cama, já dormia, ou conversava com alguém um pouquinho, ou lia um livro, Ou, em geral, a gente já deitava e dormia. Hoje a gente usa o celular, Então, a luz azul, que é emitida da tela de um celular, ela envia um sinal para o nosso cérebro, para o nosso organismo, para o nosso cérebro, de que ainda é dia. Então, é como se o nosso organismo, nosso cérebro, entendesse que ainda está dia, o que faz com que a gente cada vez mais tenha dificuldade para pegar no sono. A gente acha que vai facilitar o sono, mas, na verdade, a gente dificulta o processo do adormecimento. Então, assim, fica uma pergunta para a gente pensar. Como o uso excessivo de telas pode influenciar nossa saúde mental?
Então, a gente sabe que a gente precisa diminuir o uso, né, hoje em dia, mas como que a gente faz para viver sem esse uso de telas, né? A gente sabe muito bem que o uso de telas, né, excessivo é considerado um vício, né? Assim como outros vícios que existem no mundo, né? Compulsões por bebidas, compulsões por jogos, compulsão por comida, né? É um vício, uma compulsão da mesma ordem, né? Então, tanto é que hoje já existe um nome, né, para esse vício pelo uso excessivo de telas, né? Que é chamado de nomofobia, né? Então, nomofobia é esse vício exagerado, né? Uma compulsão pelo uso excessivo de telas, né? Ela pode, inclusive, esse vício, gerar sintomas físicos, né? Como, por exemplo, a própria ansiedade, né? Que dá uma taquicardia, a sudorese, a hiperatividade, uma irritabilidade, né? E até, gente, problemas gastrointestinais, né? Esses sintomas são muito parecidos, né, com pessoas que fazem crises de ansiedade, e também com pessoas que, por exemplo, fazem uso de drogas, né? Olha a gravidade disso, né? Então, hoje a gente fala de um transtorno de dependência de telas, né? Quando existe esse uso excessivo, né? Outro fator importante que leva ao vício das telas é a liberação de dopamina, né? Que é a dopamina? É uma substância química, né, responsável pelo prazer, né? Então, a gente sente muito prazer quando existe liberação de dopamina, né? Então, tem muitas coisas que são, que acabam liberando dopamina, exercício físico, muita coisa, mas que são positivas. No caso, essa liberação de dopamina que gera prazer pelo vício do uso excessivo de telas é muito prejudicial, né? Para a vida, tanto quanto o uso excessivo de álcool e de drogas, né? Então, o que acontece? A pessoa ela vai precisando cada vez mais ter aquele comportamento para gerar cada vez mais dopamina e mais prazer, né? Então, cada vez mais ela usa telas para sentir esse prazer. Então, aquilo tem que ser aumentado constantemente. Então, existem pessoas, né? Eu, por exemplo, atendi um paciente no consultório, jovem, né, um adolescente, que ele tinha um problema muito sério com o uso exagerado, absurdo de videogames. Então, ele só não usava videogame quando ia para a escola. Só que ele tinha tanto sono na escola que ele dormia. Chegando da escola, ele nem almoçava, ele passava a usar o videogame até o outro dia de manhã para ir para a escola. Então, ele não dormia, né? Então, ele adoeceu, ele teve problemas físicos, de saúde mental, foi bem grave. E ele falava disso, que ele não conseguia se separar, né, daquele vício. Ele se sentia muito mal quando ele não podia jogar, né? Por quê? Porque o cérebro dele, desculpa, cada vez mais buscava essas recompensas, né, de liberação de dopamina, para conseguir manter esse nível de prazer, né? Uma outra coisa interessante que a gente pode pensar é o uso excessivo de redes sociais, que a gente acha que é super inofensivo, tal, mas a gente sabe muito bem como o uso excessivo também de redes sociais, que é o que tem de mais exagerado hoje, principalmente pelos jovens, né? É o Instagram, é o YouTube, o Facebook, né? Esse uso excessivo, né, das redes sociais pode trazer também problemas como ansiedade. Por quê? Né? Porque, com certeza, uma pessoa que está usando muito da rede social, ela está buscando uma aprovação de si mesmo, né? Então, é um excesso de comparação com as pessoas, né? A gente acaba ficando ansioso, todos nós, de alguma maneira, né? Porque a gente vê os outros com uma vida de sucesso, muito melhor que a gente. Então, assim, todo mundo está rico, está magro, está fazendo uma bela faculdade, está comendo no restaurante, porque as pessoas postam tudo, né? Da hora que elas acordam, da hora que elas dormem, todas as coisas boas da vida, né? Elas não postam nada de muito ruim. Então, a gente olha para aquela vida e se sente comparado com a própria vida. Então, a gente fala, nossa, minha vida está muito ruim, porque a vida do outro está muito boa, e minha vida não é assim.
Então, isso gera um processo ansioso, de ansiedade muito grande, né? Outro ponto importante dessa ansiedade por frequência excessiva de rede social, né? E também, principalmente hoje pelo WhatsApp, é essa urgência que a gente criou na vida, né? Porque antes a gente precisava ligar para alguém, se a pessoa não atendia o telefone fixo, a gente tinha que esperar, não tinha o que fazer. Ou, mais antigamente ainda, as pessoas mandavam cartas, tinha que esperar chegar a carta para responder. Né? A gente tinha um tempo de espera suportável. Hoje em dia, a gente vive uma urgência para tudo, então alguém te manda uma mensagem, você fica ali olhando para ver se fica os pontinhos azuis, e se não fica, você fica mais bravo ainda, porque a pessoa tirou aquilo, aí você quer aquela resposta na hora, né? Então, isso gera muita ansiedade. E o tempo todo a gente está ofegante, a gente está urgente, a gente quer a vida para ontem, né? Assim como o e-mail do trabalho, por exemplo, né? Eu tenho pacientes que relatam que trabalham em empresas que recebem mais de 120 e-mails por dia, né? Então, eles se sentem extremamente pressionados porque eles precisam responder aqueles e-mails diante de um monte de outras coisas que eles precisam fazer, então acabam levando trabalho para casa, porque precisam responder e-mail, porque a pessoa está esperando, quer dizer, às vezes não está, às vezes pode aguardar 1, 2 dias, né? Mas existe essa urgência, né, muito grande que a gente admite para a gente, né? As redes sociais, por exemplo, elas estimulam nossos neurotransmissores, né, que causam na gente uma satisfação momentânea, né? Então, a gente fica horas olhando aqueles vídeos no TikTok sem perceber que as horas passaram. Todo mundo passou por isso e pode me dizer se não é assim mesmo. De um videozinho passa para outro, que passa para outro, que passa para outro. Quando a gente vê, você está 2 horas lá olhando o vídeo de coisas que às vezes não agregam em nada na nossa vida, né? Então, assim, as pessoas elas vão desenhando e avaliando as próprias vidas, né? A partir de por exemplo, quantos likes ela tem, quantas visualizações ela tem, quantas curtidas ela tem, né, para avaliar a própria vida. Um outro exemplo, há uns anos atrás eu atendi um paciente, um engenheiro super, né, super inteligente, uma pessoa com um bom trabalho, e ele começou na época era o Facebook que ele tinha, e ele começou a trazer para mim o tanto de angústia que ele tinha de perceber que as pessoas não curtiam o que ele escrevia, né, ou o que ele postava. Que para ele significava o quê? Que as pessoas não gostavam dele, né? Então, olha isso, né? Como é que a pessoa vai se avaliar a partir de uma rede social, né, onde tem milhares de pessoas lá pouco interessadas, né? As pessoas estão lá para olharem, né? Não necessariamente para curtir o que você põe ou para escrever alguma coisa legal. A gente fica naquela coisa meio robótica, né? É só olhando, 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 mas às vezes você não está nem percebendo nada, né? É muito certo, né, que a gente sabe, né, sobre isso, que a pandemia trouxe, né, deixou, né, todo mundo com mais tempo em casa, né, e que trouxe inevitavelmente, né, um aumento do uso da internet, da televisão, do celular, né? Por exemplo, eu nunca tinha atendido online, por exemplo, talvez uma vez, né? Achava que não funcionava. Hoje eu já atendo alguns pacientes online. Então, eu fico mais tempo, por exemplo, do que eu ficava, né? A gente começou a assistir mais filmes, né, séries no celular do que antes. Então, com a pandemia, com certeza, houve esse aumento de uso de tecnologia, né? Então, voltando um pouco naquilo que a gente falou do termo nomofobia, né? É um termo atual, moderno, né? Que representa, né, o quê? Esse conjunto de pessoas que são viciadas em telas, né? Principalmente os smartphones, né? Que hoje são a mini vida da gente, né? Tira o celular da gente, a gente quase fica sem perna, né? Porque tudo da nossa vida está ali, né? A gente faz tudo ali, tudo. Não tem nada mais que a gente... tudo a gente faz ali. A gente usa as coisas do banco, a gente acessa nossos e-mails, a gente conversa com as pessoas, faz vídeo, escreve, escuta música, vê filme, tudo a gente vê ali nos smartphones, né? Em relação aos outros aparelhos em geral, né? Televisão. Muita gente que hoje nem tem televisão,
porque usa mais os smartphones, né, e que não precisam mais da televisão. Então, assim, essa superexposição às telas, né, de celulares, principalmente, ela pode causar um problema na mente das pessoas, principalmente nos adolescentes, que a gente precisa ter uma atenção redobrada. Eu tenho adolescente em casa, então falo por experiência própria, né? O quanto é uma guerra, né, com os filhos, de perceber que eles vivem aquele mundo, absolutamente, né, do celular, né? Então, assim, nesse sentido, né, da gente pensar em redobrar nossa atenção para o uso excessivo de telas na adolescência, né, a gente, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, os pais e algum responsável por aquela criança ou adolescente, eles precisam estar sempre atento ao tempo de exposição às telas, né, dessas crianças e adolescentes. O que inclui também o uso de videogames, né? Então, a gente tem que colocar, dependendo da idade da criança, tem um número certo de tempo que é saudável que elas usem. É lógico que isso não é fácil, mas a gente precisa impor alguns limites para eles, porque nós somos os adultos, então a gente sabe que a responsabilidade é do adulto de colocar esses limites, de cobrar, de fazer os combinados, porque a criança e o adolescente, eles vão deixar a vida acontecer. Então, é da nossa responsabilidade fazer isso, né? Ah, Priscila, mas qual o problema, né? Então, a gente tem muitos prejuízos, né, que podem acarretar na vida dessas crianças e desses adolescentes, né? Muitos estudos, né, têm constatado uma relação estreita, né, muito tênue, né, entre o uso excessivo das telas e o aumento de crianças e adolescentes ansiosos, muito ansiosos, né? Então, assim, com um nível de ansiedade lá nas alturas, né? Inclusive precisando de medicação, indo para as terapias. Não que fazer terapia não seja bom, acho que é bom em qualquer idade, é importante, mas assim, chegando já muito, entre aspas, debilitados, né, assim, com a saúde mental. E também, gente, pensando hoje na dificuldade que essas crianças e esses adolescentes têm na relação interpessoal, né? E com certeza tem a ver com o uso excessivo de telas, né? Hoje eu estava lendo alguma coisa, não sei se eu vou lembrar exatamente para contar para vocês, mas é um médico pediatra que eu sigo no Instagram. Pediatra não, ele é ebiatra. Ebiatra é aquele médico que cuida de adolescentes, né? Que não vai mais em pediatra, mas também não vai no médico de adultos, né? Naquela fase de adolescência chama ebiatra. Um cara muito inteligente e muito bom. E ele dá aula, né, em universidades. Então, ele começa a falar desses jovens, já quase adultos, de 18 anos, né, no começo da universidade, que eles não sabem mais escrever, que eles não leem livros mais, eles não sabem mais o que é isso, né? Então, eles não frequentam biblioteca, os cadernos não existem mais, porque eles não escrevem mais, tudo é no celular, tudo grava a aula e pronto, depois escuta, né? Coisa que a gente não tinha. Ah, mas isso é tecnológico. Não é verdade, ajuda muito, mas com certeza piora muito. Então, a qualidade, né, como eu falei, por exemplo, vejo os meus filhos, assim, eles escrevem pouco, eles não sabem mais escrever como a gente escrevia, né? Então, porque eles não são mais, não existe mais tanto essa necessidade, com certeza tem a ver com o uso, né, todo o tempo de smartphones, né? Então, assim, a gente encontra esses jovens, essas crianças, né, elas são muito mais irritadas, né, muito mais irritáveis. Elas vivem, por exemplo, muito mais chance, né, de ficar naquele isolamento social. Ah, eu fico aqui com o meu celular e está tudo bem, né? Não preciso mais de ninguém. Ela se relaciona com as pessoas por ali, ela tem amigos por ali, né? É muito comum isso, né? São crianças mais agressivas, né? Com certeza. São crianças com muito mais distúrbios de sono. Hoje em dia a gente percebe muito isso, como as crianças têm dormido mais tarde, usando o celular, né? Meu filho, por exemplo, acorda, a primeira coisa que ele faz é ligar o celular, né? Então, assim, eu tenho combinado com ele que não dá para ser desse jeito, porque ele vai ao banheiro escovar o dente com o celular ligado, vendo vídeo, né? Será que escova o dente direito? Provavelmente não. Então, todo tempo é um grande companheiro, né? Então, a pessoa pode ter o celular, mas ela precisa entender que ela precisa
fazer as coisas com mais presença, prestando atenção em escovar o dente. Não dá para escovar o dente usando o celular ao mesmo tempo. Né? Então, é disso que a gente tem que conversar com as crianças. Né? E que traz o quê? Muito problema de concentração. As crianças estão cada vez menos concentradas, né? No aqui e agora, numa leitura. Né? Eles não conseguem se concentrar. Por quê? A rapidez, o movimento que é girar um smartphone, ninguém lê nada. Vai passando, vai indo, vai indo. A gente não tem paciência. A gente recebe, por exemplo, um texto hoje em dia, até eu. Uma pessoa escreve um negócio. Gente, que preguiça de ler. Manda um áudio, que é mais fácil. Né? Então, a gente perde essa concentração. Né? E também, uma outra coisa, são os transtornos alimentares. Primeiro, hoje em dia, quase todo mundo, e eu vou me colocar nisso também, que eu presto atenção nisso, a gente come olhando o celular. Como que é isso? Será que a gente está prestando atenção no que está comendo? Será que a gente está prestando atenção se a gente está mastigando direito, comendo mais devagar? Né? Então, provavelmente, a gente vai comer mais, a gente vai comer de qualquer jeito. Então, isso pode, sim, é grave, a gente pode desenvolver transtornos alimentares. Tanto quanto uma criança que fica, como esse paciente que eu comentei com vocês, que ele não dormia, porque ele ficava da 1 da tarde às 6 da manhã jogando videogame sem parar. Né? A mãe não conseguia fazer nada, porque ele agredia a mãe, é uma coisa horrorosa. Então, ele não comia, porque nem para comer ele queria parar com o videogame. Né? E também, uma outra questão importante, nessa redobrar a atenção com as crianças, né, que usam o celular, é também sobre o que eles veem, o conteúdo a que estão expostos os nossos filhos, né, as nossas crianças. Né? Então, o que eles estão consumindo? Né? É adequado para a faixa etária, né? É adequado para os nossos valores que a gente quer passar para os nossos filhos, né? Porque tem tudo na internet, né, gente? Tudo, absolutamente tudo. Então, a gente precisa cuidar disso, né? Porque, se não cuidarmos, né, caso contrário, a gente pode causar, né, ter diversos danos à saúde mental dessas crianças, né? Principalmente gerando sentimentos de medo, angústia, confusão, né, entre a vida real, porque a vida real é uma coisa, a vida da internet é outra, né? Então, confusão entre aquilo que é real, né, e o que faz parte desse mundo de ficção, né, que acontece na internet, né? Que mundo ficção, assim, que não é real, como a gente falou, o que acontece nas redes sociais, a maior parte daquilo não é real, né? Então, as crianças não têm ainda tamanha facilidade, né, e cognição, vamos chamar assim, para saber separar isso como agente adulto, né? Uma outra coisa que a gente percebe muito, né, quando o adolescente está nesse processo de uso excessivo de telas, né, é que as próprias relações virtuais podem substituir a necessidade de manter essas relações na realidade. Né? Então, como eu falei, um adolescente pode conversar com inúmeros, está numa fase de paquera, de querer namorar, mas ela pode conversar com um monte de gente no Tinder e não se encontrar com ninguém. Né? Por quê? Porque está ok desse jeito. Né? Eu converso, me mantenho no meu mundo, não preciso me arriscar, não preciso me expor, né? Eu só fico protegida por uma tela. Então, assim, isso não tem nada de saudável, né? A gente precisa ter relações interpessoais, relações amorosas ao vivo, né? A gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa estar entre amigos, a gente precisa estar entre a família, né? E as relações virtuais, elas têm tomado um pouco de conta na vida dos adolescentes, né? Que não vivem muito a realidade, né? Gente, outra coisa problemas de postura. Meu filho vive com dor no pescoço. O que é? Óbvio que é de tanto olhar para baixo para o celular. Problemas de visão. Né? Eu acho que, se eu não falei disso aqui ainda, eu lembro de ter levado o meu filho no oftalmologista para consulta de rotina, e o oftalmologista me explicou que a gente que usa muito celular o tempo todo, a gente faz como se fosse uma fisioterapia ao contrário. A gente cruza a nossa visão, é mais ou menos isso, tá, gente? Então, a gente não percebe, mas a gente quase que fica vesgo, né, olhando a tela do computador. Isso traz um monte... Do computador não, mais do celular. A gente traz um monte de problemas para a nossa visão.
né? Fora o ressecamento, né? Eu, por exemplo, quando fico muito tempo no celular, vendo vídeo, essas coisas, eu fico com a visão completamente turva. Não sei se vocês têm essa sensação, mas o que que é? É a luz azul, é esse ressecamento, porque a gente está olhando fixamente para uma coisa, não nem pisca, né? A gente está olhando para uma tela, não é o mundo real. Então, imagina o tanto de problema de visão que tem como consequência, né? Se a gente usar muito o celular. Né? Lembrando que nós, adultos, né, devemos ser exemplos para as nossas crianças. Né? É duro isso, mas é verdade. A gente precisa ver porque as crianças, os adolescentes usam demais, não sei o quê, mas vira e mexe, eu olho lá em casa, somos em 4. Cada um está com o seu celular no sofá, horas. Ninguém conversa, ninguém joga um jogo, ninguém. Né, assim, no máximo chama o outro para dar uma risada do vídeo engraçado que viu. Né? Então, eu acho que a gente precisa cobrar do outro, mas a gente precisa olhar para o que a gente faz também. Né? E para ser exemplo, principalmente para as crianças e para os adolescentes. Né? Então, assim, não adianta a gente ter regras em casa sem que nós também não nos adotarmos, né, uma postura e um hábito de vida melhor em relação ao uso das telas. Né? E aí, eu acho que para indo para os finalmente desse vídeo, né, teria muito mais coisa para falar, mas a gente tem um tempo aqui e também eu tentei trazer o que é mais importante. Assim, como limitar, né, o uso de telas dos nossos filhos, por exemplo, que é o que eu bati bastante na tecla, que a gente tem que redobrar a atenção. Né? Mas, assim, de uma forma que a gente não seja tão autoritário. Você não vai usar e pronto, porque isso não resolve muito. Né? A gente precisa ter um pouco de flexibilidade para conversar com eles, porque senão eles espanam, né? E aí não vai funcionar. Então, primeiro é combinar. Combinar sempre é um primeiro passo, né? Então, a gente precisa fazer combinados, deixando claro para eles, né? Evidente para eles, né? Que isso precisa ter um tempo, né? As crianças, elas podem já entender algumas coisas. Então, claro que crianças muito pequenas, né, bem pequenas, que já têm celular, que a gente também teria que repensar sobre isso, né? Pessoas que estudam, né, sobre esse tema falam que o ideal seria dar um celular para uma criança a partir dos 12, 13 anos. Mas a gente sabe que hoje crianças de 4 anos têm o próprio celular, né? Então elas não entendem muito sobre a passagem do tempo. Então a gente precisa estabelecer assim, olha, você vai ficar a mamãe vai ver aqui 20 minutos, o tempo do relógio, quando der 18 minutos eu vou te avisar. Daqui 2 minutos você vai me entregar o celular. Né? Quando a criança é um pouco maior, ela tem mais uma noção do tempo, da passagem do tempo. Então a gente pode combinar e falar, quando der 20 minutos ou 40 minutos, você vai me entregar o celular e vai fazer outra coisa. Né? Que não é o uso do celular agora. Eles vão chiar? Com certeza. Né? Mas a gente precisa ser firme nisso, né? Para estabelecer o limite, né? De quantos vídeos, né, que eles irão assistir, do que eles vão ver, o que eles vão ver, né, aliás. E, fazendo um parênteses agora que eu não comentei, existem muitos meios da gente também fazer esse controle, um bom controle do que os filhos, os conteúdos que eles consomem, né, na internet, e também sobre o tempo, né? A gente consegue baixar uns aplicativos, né, que existem aí. Eu me lembro da minha filha ter usado isso em algum momento da vida, mais jovem, então eu queria que ela usasse até 9 da noite. Aí aquilo, a internet acabava para ela, né? Ela não conseguia mais acessar nada. E tem outras coisas também sobre conteúdos, né, que a gente consegue deixar mais livre ou bloquear, né? Então existem essas coisas que são legais da gente também procurar saber, né? Outro caminho, né, do combinado com os filhos é o que eu falei, né? Dar exemplos faz muita diferença, né? Então, assim, combinar é muito bom, mas a criança precisa perceber que nós adultos, né, também damos importância, né, para aquilo que a gente está falando. Então, assim, a gente precisa mostrar para eles que também a gente consegue ficar sem telas, né? Um filho que vê uma mãe e um pai lendo um livro, provavelmente em algum momento vai se interessar por isso. Diferente de um filho que só vê a mãe com o celular, só isso que ela faz da vida, fica o dia todo olhando o celular. Provavelmente é o que ele vai achar que é bom para ele.
né? Então, assim, sempre eu estou batendo nessa tecla, né? A gente tem muitas coisas na vida para fazer que dão prazer também. Então, a gente pode fazer um artesanato, a gente pode ler alguma coisa, né? Um livro, a gente pode ter contato com a natureza. Quanta coisa a gente perdeu de fazer hoje em dia, né? Coisas legais, até não fazer nada. Criança também precisa não fazer nada, né? Criança precisa viver o ócio, né? Precisa viver. Ah, mas não tem nada para fazer. Ai, que bom, fica olhando para o céu, né? Tinha uma amiga que falava isso para o filho: olha para o céu, quantas estrelas. Não, que bom, não tem nada para fazer, né? Hoje em dia a gente não existe porque a gente está no celular, né? Então, tudo isso que eu falei são bons exemplos, né, de momentos sem tela. Então, a gente precisa dar esses exemplos para que eles também adquiram isso como hábito, né? E também a gente precisa ter um cuidado com a qualidade do sono dessas crianças, né? O ideal seria que a gente desligue os eletrônicos, né? Pelo menos 1 ou 2 horas antes deles irem para a cama, né? A gente pode também valorizar os nossos momentos em família, né? Para jogar um jogo, para fazer alguma coisa na rua, para ir para um parque. Gente, isso é possível, sabia? Eu tenho um monte de gente que eu conheço que tem isso como regra na vida, né? Então, todo sábado de manhã eu vou pegar meu filho e a gente vai para um parque, ficar lá 2 horas. Porque o risco é muito grande de eu ficar em casa e a gente ir para o celular, né? E outra coisa que eu comentei sobre a atenção, né, para fazer essa mediação dos conteúdos, né? Então a gente pode, de vez em quando, não é errado a gente pegar o celular dos nossos filhos para olhar o histórico do que eles estão vendo. Não é ser uma mãe invasiva, ou um pai invasivo, ou uma avó, um vô, quem quer que seja. Mas é poder se sentir autorizado, eles são pequenos, eles são adolescentes, e a gente tem esse direito de dar uma olhada lá, porque às vezes, né, eles até, não é nem só pela responsabilidade deles, mas às vezes alguém de fora, né, pode estar tentando um contato com essa criança, mandando alguma coisa, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? E também se interessando pelas coisas que eles veem, né? Então, assim, é sempre importante a gente se interessar, por mais que seja muito chato para a gente, e se interessar pelo que eles estão assistindo, né? O que você está gostando de ver agora? O que você anda assistindo aí no YouTube, né? Isso é legal também. Eu acho que eu falei, né, sobre os aplicativos de controle, que é uma coisa importante. E acho sempre, né, que a gente precisa se lembrar que nós, enquanto humanidade, passamos muito mais tempo sem consumir internet e telas do que consumindo, né? Então, é possível viver bem usando menos, né? Usando, com certeza, porque é super legal. E é bom, né? Facilita, trouxe progresso, mas a gente precisa diminuir esse uso, com certeza. Tá bom? Nos vemos num próximo momento. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.